Shalom, Haverim, Shalom, amigos. Que Adonai te abençoe e te guarde, você, sua casa, toda a sua família. Eu quero corrigir, pessoal, o valor numérico dessa frase que eu mostrei para vocês na porção de número 37. Essa frase que é o slogan que Adonai desenvolveu, em relação à terra de Canaã, que é Eretz Zavat Halav Udevash, a terra que mana leite e mel. Essa frase tem ao todo 13 letras. Veja que coisa interessante. Eu falei que o valor numérico era 1045, mas está errado, tá, pessoal? Eu acabei me esquecendo do Zai aqui, não somei o Zai, então a gente precisa acrescentar mais 7. Então o valor numérico dessa frase será 1052. E veja só a raiz. A raiz 8 conectou mais ainda com a Torá, né? Eu tinha falado que leite e mel tem a ver com a Torá, e está aqui a prova, pessoal. A raiz dessa frase é 8. Por que o Eterno utilizou 13 letras, né? O número 13 tem a ver com Ahavá, com amor. E 13 também é o número de filhos que o nosso patriarca teve, somando com a Diná, que é a menina, né? Israel teve ao todo 13 filhos. Se a gente somar as tribos, somar a tribo de Levi, vai dar também 13. Isso é bem interessante. Eu falei para vocês que essa frase, terra que mana leite e mel, se refere às duas colheitas que acontecem em Israel. A primeira colheita é a colheita do trigo e da cevada. Essa colheita é representada aqui, pessoal, pelo leite. Por quê? Porque o trigo e a cevada, quando está maduro, se você espremer os grãos, ele vai soltar um leite, mostrando que está maduro, mostrando que está pronto para ser colhido. E o mel é uma referência às frutas, que é a última colheita de Israel. Israel tem duas safras. A primeira safra é a safra dos grãos. Essa safra é celebrada na festa de Shavuot. E a festa de Shavuot tem a ver com o quê? Com a entrega da Torá. A segunda safra, a última colheita, é a colheita dos frutos. São vários frutos que é produzido pela terra de Israel. E o último fruto é mais doce do que o mel. Ele é chamado de mel porque é muito doce. Está falando da tâmara. Então veja só, o valor numérico da palavra Torá é 611, a raiz é 8. Tem uma conexão direta com a frase que Adonai elaborou para falar da terra de Israel. Terra que mana leite e mel. Esse slogan, pessoal, foi patenteado, tá? Esse slogan foi registrado na Escritura Sagrada. Foi o próprio Adonai quem a desenvolveu. Não podemos jamais usar essa frase para qualquer outra terra que não seja a terra de Israel. A gente vai ver na próxima porção que descendentes de Reuve, provocando Moshe, vai dizer que Moshe os tirou da terra que mana leite e mel. Falando lá do Egito, né? Mas eles estão falando isso porque são rebeldia, eles querem provocar Moshe, porque já faz muitos anos que eles estão no deserto. Moshe tirou eles do Egito falando que os levaria para uma terra que mana leite e mel, e eles não estão vendo leite e mel coisa nenhuma. Então eles vão falar que Moshe mentiu para eles que tirou eles da terra que mana leite e mel. Isso é uma rebeldia, né? Isso é típico da tribo de Reuve, ou tribo que deu trabalho, né? Não produziu praticamente nada, e quando aparece, aparece dando problema. É isso que acontece sempre com a tribo de Reuve. Isso a gente vai estudar na próxima porção. Então, para você entender melhor, eu trouxe uma menorá representando os 7 frutos abençoados da terra de Israel, que está lá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 8 e verso 8. Olha que coisa interessante. Isso, na verdade, é coincidência, né? Antigamente não tinha capítulo, não tinha verso. Mas veja só, Devarim, Deuteronômio 8, verso 8, Moshe vai citar os 7 frutos abençoados. E ele cita exatamente nessa ordem, pessoal. Primeiro trigo, depois cevada, terceiro videira, quarto figo, 5 romã, 6 azeite e olha o sétimo fruto, o mel. Que na verdade não está falando de mel de abelha, tá, pessoal? Está falando da fruta que é a tâmara. Então, terra que mana leite e mel se refere ao trigo e à tâmara. O leite é uma referência ao trigo.
O mel é uma referência à tâmara. A tâmara é muito doce. Eu tive o privilégio de experimentar, né? A gente teve em Israel em 2019 com a caravana Techuvá Total. A minha esposa quase passou mal de tanta tâmara que ela comeu. A gente esteve lá justamente na época da colheita. É muito doce, tá, pessoal? A tâmara é doce, mais doce do que o mel. E isso tem a ver com a Torá, né? Como a gente viu, a raiz de toda essa frase, terra que mana leite e mel, vai dar 8. 8 é a raiz da palavra Torá. E se a gente somar 1 mais 7, vai dar 8. Então sempre tem uma conexão com a Torá. O Eterno, ele utiliza de agricultura, ele utiliza de metáforas, de coisas literais para falar de coisas espirituais. O salmista vai dizer que a Torá de Adonai é mais doce que o mel. E a Torá é também o pão que desceu do céu, o verdadeiro pão que nos alimenta, que é representado pelo trigo, né? Então, quando você ouvir essa frase, terra que mana leite e mel, se lembra da Torá, que é o verdadeiro leite e mel que desceu dos céus, e lembra também das duas colheitas que acontecem na terra de Israel. Uma é os grãos, comemorado na festa de Shavuot, e o outro é o mel, comemorado na festa de Sucote, uma referência aos frutos, tá, pessoal? Que Adonai te abençoe grandemente. Uma ótima semana para você. Shalom, shalom.